E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Vamos embora para mais um vídeo. E você viu que eu passei uma semana com a NMAX. E muita gente me perguntou, Rafael, faz um comparativo entre a PCX e a NMAX? Então vamos embora que hoje eu vou fazer esse comparativo, tá? Mas antes eu já gostaria de agradecer o pessoal da Dis9 Yamaha por ter emprestado a moto aqui para esse teste. É muito legal quando as empresas fazem esse tipo de coisa com os canais, porque a gente pode avaliar a moto na nossa rotina. E aí sim eu posso passar para você o meu entendimento sobre a moto, o que eu achei como usuário, tá? Então eu já queria deixar isso aqui bem claro. Isso aqui é a minha opinião. Se você discordar da minha opinião ou tiver alguma coisa para complementar no vídeo, deixa aí nos comentários. Eu acho que é muito bom quando a gente começa a usar o campo dos comentários para isso, e a gente começa a fazer aquela discussão bem saudável e a gente só tende a crescer, tá bom? Então deixa aí nos comentários o que você achou, e se você usa NMAX, se você usa PCX, e tem alguma dúvida também entre essas duas scooters. Sim, uma coisa que eu já queria deixar bem claro. Na realidade, se você vai acabar esse vídeo achando que eu vou dizer compre a Scooter X ou compre a Scooter Y, eu vou te decepcionar, porque eu não vou fazer isso. Você sabe que sempre aqui no canal eu gosto sempre de ressaltar que não existe scooter perfeita, não existe moto perfeita. Na realidade, cada uma tem características próprias que atendem melhor a uma pessoa e outras que atendem melhor a outra pessoa. Então, nesse comparativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar sobre categorias, e aí eu vou falar aspectos daquela scooter naquela categoria e aspectos da outra scooter na outra. E aí sim, você vai poder ter base para poder decidir qual é a melhor para você. Entendeu o que eu gosto sempre de falar? Não adianta eu dizer essa é melhor ou aquela é pior. Por quê? Cada uma tem características próprias, tá bom? Mas gosto sempre de falar. As duas são scooters, estão basicamente na mesma categoria, então a gente tem como argumentar quanto a isso. O que acontece que eu vejo muita gente fazendo é, eu quero comparar a PCX com a Bros, ou eu quero comparar a NMAX com a Crosser. Cara, não tem nada a ver. Você tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Então não adianta você querer comparar com outra moto de outra categoria, beleza? Vamos embora, vamos ver quais são as características de uma e da outra moto. Vamos começar com o motor. As duas são scooters monocilíndricas com refrigeração a líquida. Isso, eles têm líquido de arrefecimento, então é sempre bom você ficar de olho no nível do líquido de arrefecimento, beleza? Vamos embora. A PCX ela tem 149,3 cilindradas, gerando 13,1 cavalos. A NMAX ela tem 155 cilindradas, gerando 15,1 cavalos. As duas têm câmbio automático do tipo CVT. Consumo de combustível. Isso é um fator muito importante, porque muita gente está indo para a categoria da scooter, até para a categoria das duas rodas, por conta do alto consumo de combustível e do valor. Então muita gente que está vindo para a scooter, ele está saindo do carro e está querendo comprar uma moto por causa disso. E ele escolhe a scooter exatamente pela facilidade da condução. Então o consumo de combustível é bem interessante a gente estar observando nas duas scooters. A PCX está fazendo uma média de 40 a 42 km por litro. Já a NMAX ela faz na casa dos 32 a 34, 35 km por litro. Mas claro, isso vai depender muito da condução. Isso vai depender da tocada do piloto. Mas a PCX ela vai ser mais econômica. Eu já vi gente fazendo teste com a PCX que chegou a 48 a 50 km com 1 litro de combustível. E também já vi gente fazendo teste com a NMAX e conseguir chegar a 46, 48 km com litro. Por isso que eu digo, você vai ter que conduzir a tua scooter de forma mais eficiente. Autonomia. Autonomia é um ponto bem importante também a se observar nas duas scooters. Por quê? A PCX ela tem um tanque de 8 litros. E utilizando mais ou menos aqueles 40 km por litro na cidade, você vai conseguir uma autonomia ali de 320 km. Já na estrada, a PCX ela consome mais do que a NMAX. Então você vai ter uma autonomia de mais ou menos 240 km, porque a PCX na estrada faz 30 km por litro. A NMAX tem um tanque de 6,6 litros. Vai conseguir uma autonomia aí na cidade de mais ou menos 225 km e na estrada 198 km mais ou menos de autonomia. Isso é bem interessante porque se você vai viajar com a tua scooter, você tem que estar atento a essa autonomia e fazer os cálculos muito bem em relação ao teu abastecimento. Então procura abastecer sempre mais ou menos em torno de 120 a 140 km que você andou, para que você não tenha problema com falta de combustível. Agora vamos falar um pouquinho do desempenho. Na cidade,
As duas scooters têm praticamente o mesmo desempenho. Na hora que você sai no semáforo, você arranca na frente de praticamente todas as motos. A galera fica completamente maluca como é que uma motinha daquele tamanho consegue chegar numa aceleração daquela. Então isso é muito bom. Mas tanto a PCX quanto a NMAX tem mais ou menos a mesma aceleração. Eu não percebi esses 2 cavalos aí da NMAX fazer muita diferença no trânsito urbano, porque na realidade você tem um trânsito muito travado, então você não tem grandes áreas para você ter uma velocidade final maior, tá? Mas na estrada, aí não, na estrada a coisa muda. Na estrada a NMAX tem um desempenho muito melhor. Você pode ver, tem um vídeo aqui que eu fui para Natal até com o TC, mandar um abraço para ele, Raliel, que a gente ele estava com o intercomunicador e a gente estava conversando sempre. Então ele teve um trânsito que ele disse, eu vou embora e vamos ver se você consegue abrir, né? Então, cara, ele foi embora. A distância era absurda, que eu não conseguia mais nem enxergar, para você ter noção de como a NMAX tem um desempenho muito melhor na estrada. E em relação ao consumo de combustível, a gente teve exatamente o mesmo consumo de combustível na estrada. Então, se você vai utilizar ela para a estrada, a NMAX vai ser melhor do que a PCX, porque você vai ter mais ou menos o mesmo consumo, só que com um desempenho melhor. Agora vamos falar da capacidade de carga. A capacidade de carga é um fator muito interessante na hora que você compra um scooter. Por quê? Muita gente está comprando a scooter por essa vantagem. Você tem como acomodar suas coisas ali naquele compartimento interno. As duas scooters têm um compartimento de 25 litros. Porém, o da PCX, ela tem uma parte mais alta, onde na hora que você vai acomodar as coisas, você não consegue acomodar como o da NMAX, tá? Agora as duas cabem um capacete fechado e mais alguns itens pequenos ali, como luva, tua carteira, o celular, então você consegue acomodar tanto na PCX quanto na NMAX. Mas nesse aspecto aí, o da NMAX é melhor de você acomodar as coisas. Mas também tem que ficar atento em outro fator. A Honda indica que você pode carregar nesse compartimento até 10 kg e a Yamaha indica que você deve levar nesse compartimento até 5 kg. Então, se você vai levar alguma coisa pesada, fique atento às especificações de cada uma das scooters. Há uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu falo desse compartimento interno, tá? Como ele fica muito próximo do motor, ele é muito quente. Então tenha muito cuidado o que é que você vai colocar ali se você vai estar com ela em deslocamento. Eu já vi relatos de gente que foi fazer feira no supermercado, colocou uma manteiga lá e, meu amigo, pense no caos que ficou. Não interessa, tanto da PCX quanto da NMAX vai aumentar muito a temperatura por causa da proximidade do motor. Então tenha muito cuidado na hora que você vai colocar alguma coisa ali, se for alguma coisa que não pode sofrer com a incidência do calor, vai derreter ou vai ter problema, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, tentar colocar um termômetro lá para a gente ver qual é a temperatura que atinge esse compartimento interno. Mas eu digo a você, fica bem quente, então cuidado na hora de colocar o que é que você vai colocar dentro desse compartimento. Se você vai deixar ela estacionada, aí não tem muito problema não, mas o problema é na hora que você está se locomovendo, porque o motor da scooter vai esquentar bem esse compartimento. E falando dessa capacidade também, você tem que ficar atento à capacidade de carga geral que a scooter carrega. A PCX está indicada pela Honda que ela suporta 180 kg, entre piloto, garupa e bagagem. A NMAX está indicada pela Yamaha que ela suporta 168 kg, tá? E aí, isso é um fator também que você tem que estar bem ligado na hora de escolher a tua scooter. Por quê? Se você é uma pessoa pesada, que vai carregar um garupa pesado e ainda vai pegar e colocar alguma bagagem caso você queira viajar, fique atento a essa parte de suspensão. Por quê? Porque pode ser que se você usar muito acima do peso, ela danifique. Então tenha muito cuidado na hora de comprar teu scooter, dá uma analisada nesse tipo de coisa também, tá? Se você vai viajar, fique atento ao peso da bagagem. Você pode até perguntar, mas Rafael, se eu exceder um pouco, cara, lógico que se você exceder um pouco naquele transporte, não vai ter muito problema, mas se você exceder sempre, isso aí pode ser um problema lá na frente, porque a suspensão ela vai sofrer demais com o excesso de peso. E aí vamos falar agora do freio. Freio é uma coisa que é o fator determinante na hora de você escolher a sua scooter. Por quê? Muita gente tá vindo para a scooter com uma primeira moto e muita gente ainda não tem prática de pilotagem. A PCX ela tem um sistema de freio chamado de CBS. Se você não conhece, tem um vídeo aqui, eu vou deixar também na descrição, que eu fui fazer o teste do CBS com a BIS. É o mesmo sistema. O que é que acontece? Na hora que você freia a roda dianteira,
ela joga 30% para a roda traseira. Então o que é que isso daí ele faz? Ele diminui a frenagem brusca na roda dianteira, também dividindo com a roda traseira, e acaba você conseguindo ter um melhor aproveitamento na frenagem. Mas a NMAX ela vem com ABS. E aí muita gente me pergunta, Rafael, o ABS tem uma grande diferença? Tem. Na realidade, essa semana que eu passei com a NMAX, eu pude sentir isso muito aonde? No corredor. Por quê? Porque na hora que você tá com a mão no freio, você tem uma resposta muito rápida. E é o que eu gosto sempre de falar. ABS é uma coisa que a gente praticamente não vai perceber ele até o dia que você precisar. Então, na hora que você precisa de uma frenagem brusca, cara, ele pode ser um fator determinante entre um acidente ou não, tá? O freio da PCX, eu gosto, não tenho problema quanto ao CBS, mas eu digo a você, o ABS é muito melhor, muito superior, e eu digo muito que eu gostaria muito que a Honda trouxesse o ABS para a PCX. Exatamente por quê? Porque é um dos fatores de extrema segurança na parte da frenagem, tá? Então, freio é indiscutível que a NMAX está ano-luz aí na frente da PCX. Vamos falar um pouquinho do conforto, tá? Quando fala em conforto, muita gente já me pergunta banco e suspensão. Então vamos lá. Banco das duas eu achei duro. Eu modificaria tanto na PCX quanto na NMAX. Por sinal, na minha PCX é modificado. Se você não viu, vou deixar também um link aqui de modificando o banco. Então você pode fazer tanto numa quanto na outra. Eu recomendo que você, se você puder escolher um banco Comfort, que tem várias empresas que fazem, melhor. Mas se você não tem esse acesso ou acha que ele é um investimento muito alto, coloca mais uma espumazinha ali que já, cara, dá uma diferença muito grande, tá? Mas os dois bancos eu achei duro. Se você for passar muito tempo tanto na NMAX quanto na PCX, você vai sofrer um pouquinho quanto a isso. Mas se você vai utilizar ela no deslocamento urbano, aí você não vai ter muito problema quanto a isso não, porque são deslocamentos rápidos. Isso eu digo porque eu gosto de viajar com a minha, então eu passo às vezes 5, 6, 7 horas sentado direto ali no banco. Então, esse eu sinto desconforto, tá? Mas se você for usar para ir trabalhar ou para ir para a faculdade, coisa de 15, 20 minutinhos ali em cima da scooter, cara, tanto uma quanto a outra tem um banco duro, mas é suportável sem problema nenhum. Já na parte de suspensão, então, muita gente fala sobre suspensão, tá? Eu estou fazendo um vídeo para falar sobre essa parte de suspensão, mas vamos lá. As duas também têm a suspensão praticamente iguais, eu não senti nenhuma diferença entre uma e a outra. Quando você passa no buraco ou no quebra-mola, você vai sentir também, porque a scooter ela não foi desenvolvida para rodar nas nossas vias do jeito que estão, completamente acabadas, completamente deterioradas, tá? Mas você também consegue rodar tranquilamente. Você vê, tem vários canais aí de scooter, a galera que roda na cidade, tem a galera que roda na estrada. Eu rodo tanto na cidade quanto na estrada, não tenho muito problema com suspensão não, e olha que eu sou pesado e ando com garupa, ando com bagagem, então, cara, dá para você suportar tranquilamente. Agora, claro, se você tem algum problema de coluna ou você quer um conforto melhor, cara, vai para uma outra categoria de moto, vai para uma trail ou vai para uma big trail, então você sim vai ter um outro conforto. Agora, a suspensão da scooter, ela vai ser dura. Agora, muita gente me pergunta se dá fim de curso. Eu não senti nem na PCX, nem na NMAX fim de curso, tá? Uma outra coisa em relação à altura, a NMAX ela é maior. Isso eu notei na hora de passar em quebra-mola. Então, se você vai andar numa área onde tem muito quebra-mola, principalmente aquele quebra-mola que não é regularizado pelo DENIT, que é aquele quebra-mola que muita gente faz nas vias secundárias, que o cara vai e faz de cimento, aquele quebra-mola ali, a PCX sempre bate o descanso central. Já a NMAX, ela conseguiu passar melhor nesse tipo de quebra-mola. Posição de pilotagem. A posição de pilotagem das duas são praticamente iguais. Você tem a opção de colocar o pé na plataforma ou botar ele mais alongado, tá? Mas aí eu gosto também de falar num aspecto bem interessante, e é o que eu sempre indico. Se você tem uma altura acima da minha, pronto, eu tenho 1,75 m, fico bem em qualquer uma das duas. Mas se você tem uma altura maior, em torno de 1,80 m, 1,85 m, a NMAX vai ser melhor. Por quê? Porque você pode jogar o pé um pouco mais para frente. Isso dá uma diferença grande, cara. Dá uma diferença realmente grande. Então, quem é maior, tem uma estatura maior, eu sempre indico a Yamaha da NMAX exatamente por causa disso. Porque você vai ficar um pouco melhor nessa parte de condução. Agora, em relação à ciclística, as duas também são muito próximas, muito semelhantes. Não achei também nenhuma diferença que eu possa dizer que tivesse aí expressão, tá? Painel. O painel da PCX, ele tem a parte analógica e a parte digital é só o computador de bordo, onde você tem a marcação do relógio
o odômetro parcial e o consumo de combustível. Já o Dynamax, ele é 100% digital, tendo o marcador de velocidade, ele tem o odômetro total e parcial 1 e 2, então isso é bem interessante caso você precise ter distâncias aí. Normalmente você usa muito isso para controlar combustível, então isso é bem legal. Você também tem o marcador de correia e de óleo. Isso, então você também tem essa quilometragem sendo indicada no painel. É bem interessante para você controlar a tua manutenção. Uma coisa que eu gostei também do painel da NMAX é o consumo parcial de combustível. Então você consegue saber se você está tendo uma condução mais ou menos econômica diretamente ali já no painel. Você consegue ver e consegue controlar esse consumo de combustível. Isso é bem legal. Na parte de iluminação, as duas têm o conjunto em LED, porém eu achei a iluminação da NMAX superior da PCX. Principalmente o farol, tanto o farol baixo quanto o farol alto. Na hora que você anda numa rua muito escura, a NMAX ela ilumina melhor o percurso, eu achei. Na estrada, também, achei que a iluminação da NMAX está bem superior à da PCX. E para estacionar, muita gente me pergunta quanto a estacionamento. Por quê? É uma das coisas que eu gosto sempre de ressaltar aqui no canal. Muita gente não tem essa noção, mas quando você começa a andar de moto, cara, você esquece até que tem que sair de casa para procurar a vaga. As duas têm o descanso tanto lateral quanto o descanso central, são muito práticas de você estacionar e muito leves. Tá? Então é bem tranquilo, você estaciona entre um carro e outro ali, não tem problema, é fácil de você manobrar. Então, e uma coisa bem interessante que eu gosto sempre de falar, se você ainda não tem moto, é que você vai começar a economizar no estacionamento. Na realidade, quando você consegue uma vaguinha, normalmente aquele flanelinha que vem ali cobrar, normalmente ele não cobra de moto, principalmente aqui em Recife. Então você já é uma economia, cara, que se você botar na ponta do lápis, eu estou economizando muito com estacionamento. Sim, uma coisa que eu gosto sempre também de falar é em relação às comodidades. A PCX tem uma vantagem em relação à saída 12 volts que na NMAX não tem. E aí você pode tanto carregar um celular quanto ligar um GPS. E já falando nessa parte do GPS, adaptar um GPS no guidão da PCX também é melhor. O guidão da NMAX ela tem uma parte plástica ali que fica bem complicado de você colocar um GPS. Mas eu vou deixar um link aqui, que é do canal Scooter Experience do Fábio. Um abraço para o Fábio. Ele conseguiu adaptar um suporte de GPS na NMAX. Então, assim, é bem interessante você ter essa noção que se você for colocar um suporte desse padrão, a NMAX você não vai colocar, tá? Você vai ter que ou adaptar ou colocar um que você coloca no retrovisor. Na realidade, eu uso muito pouco GPS, eu só uso na hora que eu estou viajando, mas a PCX tem essa vantagem. A rede de concessionária ela é importantíssima para fazer a manutenção tanto preventiva quanto corretiva da tua scooter. Então, se você mora numa área, é muito interessante você observar se tem tanto concessionária da Honda quanto da Yamaha, tá? Por quê? Porque muita gente até fala que, eu gostaria, de exemplo, de comprar a NMAX, mas eu só tenho manutenção a 200 km da minha cidade. Vale a pena? Aí você tem que colocar na ponta do lápis se o custo da tua viagem, mais o tempo que tu vai gastar, mais se tiver algum problema, vale a pena. A rede de concessionária da Honda, ela é muito superior da Yamaha, então você tem que botar esse fator como um fator muito importante na hora de tu comprar a tua scooter, tá? Mas se você tem as duas concessionárias na tua cidade, aí, cara, tranquilo, você pode ter qualquer uma das duas que elas vão te atender tranquilamente em relação à quantidade de peça, tá? Eu nunca vi muita gente reclamando nem da PCX nem da NMAX com falta de peça, principalmente aqui em Recife, a gente não tem esse problema não. Aí vai ter que tu dar uma estudada no teu mercado aí se tem esse tipo de problema. Mas em relação à manutenção, tanto de uma quanto a outra é super tranquilo, você tendo uma manutenção tanto preventiva, e aí normalmente não vai ter algum problema, mas se tiver alguma corretiva também, eu normalmente não vi ninguém reclamando dos valores não. E aí vamos falar dessa política de revisão. Como é a política de revisão? A revisão da PCX ela é a primeira com 1.000 km, a segunda com 6.000 e depois a cada 6.000. Então 12, 18, 24 e assim vai. A política de revisão da NMAX é a primeira com 1.000, a segunda com 5.000 e depois a cada 5.000. Então 10, 15, 20, 25 e também assim vai. É bem interessante você observar que até os primeiros 1.000 km você tem que amaciar tanto o motor da PCX quanto da NMAX. Então, anda com ela na tranquilidade, anda com ela na maciota, não fica forçando muito o motor, evita viajar com ela nesse período até que você faça os primeiros 1.000 km, porque na estrada normalmente você vai manter uma rotação
muito constante. E isso é muito ruim para amaciar o motor, tá? Amaciar o motor, de repente também eu vou fazer um vídeo aí sobre amaciamento, mas é interessante que você tem isso até escrito no manual, tanto de uma quanto da outra, tá? Você não exceda muito tempo uma alta rotação, você não exceda muito tempo a mesma rotação, então é interessante você amaciar o motor da scooter na cidade, e aí depois de 1.000 km você faz aquela revisão, e aí você toca aí para pegar uma viagem. Então é o que eu recomendo tanto na PCX quanto na NMAX. Mas muita gente gosta de me falar, e os preços das peças, tá? Eu vou falar algumas peças básicas para a gente ter noção aqui. Não adianta eu vou ter uma tabela de preço aqui. Elas são praticamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha no preço aqui. Vamos lá, fala um pouquinho do óleo. Cada ela pega 1 litro de óleo, tá? A PCX ela usa o Mobil 1030 e que custa R$ 28. A Yamaha ela usa o Yamalube 1040 que também custa R$ 28. A pastilha de freio dianteira da PCX ela custa R$ 149. A pastilha de freio dianteira da NMAX custa R$ 60. Aí você vê como ela é bem mais barata nessa parte, tá? O kit de correia polir rolete da PCX ela custa R$ 149. E o kit de correia polir rolete da NMAX custa R$ 421. O pneu da PCX, o par de Pirelli custa R$ 480. E o par de pneu da NMAX, o Max Zeller, custa R$ 518. Então, cara, você vê que os valores são bem próximos em relação à manutenção. Não tem muita disparidade de preço. Então, se você botar esse fator como decisivo, eu acho que não é o fator, não. Eu acho que você tem que analisar todos os outros aspectos, tá? Mas lembrando sempre aquilo que eu falei aí sobre a parte de rede de concessionária, tá? Fique atento à tua cidade, se tem ou não concessionária, tanto para uma quanto para outra. Assim, lembrando, esses valores de peça eu peguei no Mercado Livre, tá? Porque então é aquele acessível a qualquer pessoa aí do Brasil, consegue pedir. Claro, eu não coloquei o valor do frete, mas é só para a gente ter uma base comparativa. Também é bem lembrar de você observar isso aí na tua cidade, qual é o valor que estão te cobrando nessas peças, tá? Em relação à garantia, a Honda ela dá 3 anos de garantia e a Yamaha dá 1 ano de garantia na NMAX. Um outro fator também decisivo é preço. Eu não vou falar em preço aqui, porque cada cidade ela muda muito a política de preço, vai calcular, vai depender do frete, vai depender do lucro da concessionária, mas a PCX ela é um pouco mais barata do que a NMAX. Mas dá uma olhadinha na tua cidade, dá uma ligada para as concessionárias, mas já sabendo que você vai ter essa é um pouquinho da diferença de preço. Mas eu não gosto de falar exatamente porque um preço aqui em Recife é um, São Paulo é outro, Manaus é outro, então não adianta a gente estar podendo falar aqui em política de preço das motos. E por fim, claro, você tem que avaliar o design, né? O que é que você acha mais bonita. Particularmente aí vai ser gosto de cada um, eu também não posso opinar sobre isso. Então vai ficar a teu cargo as cores da moto. Então muita gente gosta de falar isso também. A parte de personalização, muita gente personaliza. A scooter é bem interessante para você personalizar, porque ela tem uma carenagem grande. Então se você quiser adesivar, tanto a PCX quanto a NMAX, você consegue fazer. Colocar a bolha mais alta. Então vários acessórios, colocar um bauleto. Então tanto a PCX quanto a NMAX você consegue colocar tranquilamente, tá? Eu recomendo usar o uso do bauleto. Essa NMAX que eu passei estava sem bauleto, então eu sofri um pouquinho para carregar minha mochila. Eu que gosto sempre de carregar, então eu recomendo que na hora que você escolha a tua scooter, já coloque um bauleto, porque eu acho que você ganha muito nessa parte do transporte. E lembrando, fique atento também à capacidade de carga do bauleto, tá? Não vai exceder muito, porque pode ter problema. Tem vários vídeos que eu falo isso aqui também. Tem um vídeo que eu falo, eu vou deixar aqui na descrição, como você fixar melhor o teu bauleto, então vai estar aí também na descrição desse vídeo, tá? Então, cara, se eu esqueci alguma coisa, alguma categoria que você ficou na dúvida também aí, deixa aí nos comentários, deixa as perguntas, que de repente a gente faz até um outro vídeo só respondendo pergunta, tanto da PCX quanto da NMAX, beleza? Então se inscreve no canal, a gente tem vídeo de scooter de segunda a sexta-feira, o canal tá repleto de informações sobre scooter, e o que eu gosto sempre de falar, escolha a tua scooter para vir para um trânsito muito mais seguro, muito mais eficiente. Pilote com segurança, utilize os equipamentos de segurança, vamos fazer um trânsito mais feliz e você vai, com certeza, ganhar muito em economia, em tempo e muito mais divertido, cara, porque ir para o trabalho de scooter é muito divertido, beleza? Vamos embora, um abraço, ficou mais um vídeo aqui para o canal, dá um like se gostou desse tipo de vídeo, se quiser o comparativo com outro tipo de scooter, a gente tenta fazer, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, valeu, tchau!